Bom dia, turma! Sétimo ano. Quem fala aqui é o professor Reginaldo, professor de língua espanhola. E conforme nós já havíamos falado nos vídeos anteriores, porque eu tenho certeza que todos os professores, ou boa parte deles, mandaram um vídeo explicativo para vocês. Neste primeiro momento que nós estamos retornando às nossas atividades, mesmo que de forma remota, de forma à distância, nós fomos orientados por nossa Secretaria Municipal de Educação a revisarmos os conteúdos que foram estudados no primeiro mês, que foi no mês de fevereiro e também parte de março, os primeiros conteúdos estudados. Então, como nós do sétimo ano, nós estudamos el hogar, que significa a casa, ou a residência, nós vamos ver esses conteúdos que nós estudamos, que nós aprendemos. Boa parte das pessoas eu tenho certeza que aprenderam, outros podem não ter aprendido 100%, mas tem uma boa noção. Nós vamos fazer uma pequena revisão, e a nossa pequena revisão vai ser de leitura, pessoal, porque eu sempre digo, eu sempre costumo até a falar uma frase do Monteiro Lobato, que essa frase diz o quê? Quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Então é muito errado a gente ter essa ideia de que ler é ruim, ter preguiça de ler. Ao contrário, a gente tem que ter a coragem de ler, a gente tem que gostar da leitura. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente se informa, a gente está por dentro dos acontecimentos, a gente está sempre por dentro do que acontece no mundo inteiro. Então, uma pessoa que lê, uma pessoa que gosta da leitura, ela não vai ser uma ator na vida. Ele sempre vai ter o que dizer para qualquer tipo de assunto que ele for abordado. Sempre. Pode não ser um expert. Ele pode não saber de tudo, mas ele sempre vai ter uma opinião a dar. Então é muito importante, eu sempre digo para vocês, e eu tenho certeza que meus colegas também dizem, que a leitura ela é muito importante, principalmente para os estudantes. Principalmente para quem está realizando atividades escolares no dia a dia, que é o caso de vocês e da gente também, porque a gente nunca para de ser estudante. Então vamos ler, vamos ver, vamos iniciar. Pessoal, vocês como estão no sétimo ano, eu tenho certeza que vocês já têm boa noção, eu tenho certeza porque eu conheço vocês. Vocês têm boa noção de língua espanhola, vocês têm muitas palavras que vocês já sabem o significado. Então a gente vai ler esse pequeno textinho aqui, que é chamado Mi casa, que significa, eu não vou dizer para vocês, porque no final eu vou cobrar uma atividade, Mas vocês já estão sabendo o que é. Então vamos lá para a leitura. Atenção, eu vou tentar ler devagarinho, que é para vocês me acompanharem. Vive una casa pequeña, pero moderna en el centro de la ciudad. Mi casa tiene 2 habitaciones, un baño, una sala de estar, una cocina y una pequeña terraza. Por las tardes, el sol calienta la casa durante horas, así que no suele hacer frío. Mi parte favorita de la casa es la terraza. Allí puedo disfrutar de las visitas de la ciudad o de las vistas de la ciudad y leer en completo silencio. El baño es pequeño e incómodo, pero voy a reformarlo. Cuando vienen mis amigos, nos sentamos todos a charlar en la sala de estar. Hace 4 años que vivo en esta casa. El edificio es moderno y de construcción reciente. Me gusta mucho el exterior, ya que tiene unos colores muy atractivos y buen aspecto. Desde que llegué a esta casa, vivo solo. El tamaño es perfecto para una persona, pero podría alquilar la segunda habitación a un amigo. No obstante, me gusta vivir solo. Estoy contento en esta casa y no pienso irme por ahora. Tengo el espacio necesario para mí y la cocina está muy bien equipada. Me gusta cocinar todo tipo de platos y comer en la sala de estar mientras veo la tele.
Então, pessoal, depois da leitura desse pequeno texto sobre Mi Casa, que vocês estão tendo acesso agora à leitura, eu vou mandar o material também para vocês, após ouvirem a leitura, lerem o texto também. Tem uma atividade aqui que são uns exercícios que é para vocês irem praticando, né? Porque tem que praticar. Então, este exercício aqui é sobre o texto, né? Exercícios sobre o texto. E vocês irão responder. Como é que vocês vão fazer isso? Conforme já explicado nos vídeos anteriores, vocês vão fazer filmagem, tirar foto de vocês respondendo e também me mandar essas atividades, porque eu tenho que dar o chamado feedback. Ou seja, eu tenho que dar uma resposta para vocês. Depois eu vou corrigir essas atividades, mas eu também vou atribuir notas por elas, tá bom? Então aqui a primeira questão. Quantas habitaciones tiene la casa? Eu não vou dizer o que é agora, porque vocês vão tentar fazer e depois das revisões é que eu vou dar a tradução, que é fácil. A boa parte de vocês, eu tenho certeza que a maioria esmagadora vai saber e dar a resposta. 2. ¿Dónde está la casa? 3. ¿Qué es lo que más le gusta al narrador de su casa? 4. ¿Qué dice el narrador sobre el baño de la casa? 5. ¿En qué parte de la casa le gusta comer al narrador? Déjame ver si ainda tiene. No. Acá tiene otro texto também com o mesmo tema. Ou seja, aqui é um texto falando do mesmo tema. Mi nuevo hogar. E nós vamos fazer a leitura agora. Um carro passando na minha porta, pessoal. É assim mesmo. Vamos lá. Vamos fazer a leitura agora desse pequeno texto que é menor do que o outro e também abaixo tem uma atividade. Vejam. Vamos lá, iniciando. Mi nuevo hogar. Yo vivo en Granada. Es una ciudad pequeña y tiene monumentos muy importantes. Aquí la comida es deliciosa. Mi casa tiene 2 pisos. El piso superior de la casa tiene 3 dormitorios y una oficina para que trabajen mis padres. Y el piso inferior tiene una cocina hermosa, un comedor espacioso, una sala familiar para reunirse y ver la televisión. Mi casa también tiene un patio con piscina, donde puedo tomar el sol en verano. Amo mi casa porque, además de ser bella y acogedora, puedo invitar a mis amigos a cenar e incluso a ver fútbol. La ubicación es perfecta, está cerca de tiendas e supermercados. Então, após a leitura, o que é que vocês vão fazer? Exercícios. Haz a tradução completa do texto arriba. Então, vocês vão fazer o quê? Traduzir o texto. E é muito fácil, pessoal. Principalmente para quem tem acesso à internet. Não é que vocês vão colocar o texto para traduzir. Mas quem tem acesso à internet, pessoal, quando tiver, vocês vão tentar fazer da forma de vocês, tentar traduzir, utilizando os conhecimentos que vocês já têm. Mas se vocês tiverem, quando vocês tiverem alguma dificuldade em alguma palavra que vocês não conheçam, recorram à internet, façam uma pesquisa. Afinal de contas, a internet é a nossa principal fonte de pesquisa hoje. Então, tem esses 2 textos que vocês vão fazer, né? Um vocês vão responder as atividades, os exercícios, as questões, e o outro fazer a tradução. Então, por hoje é só, e depois, a próxima aula, a gente vem com as respostas e outros conteúdos a mais. Hasta luego!